amém, então sinal que ninguém abriu. Opa, 4, 5. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 em diante, diz assim: E decorrido 1 ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. E dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. E Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, a filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que trouxessem ela, veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. E depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como é que estava Joabe, e como se achava o povo, e como ia a guerra. E depois Davi disse a Urias: vá para sua casa, descanse. E Urias saiu do palácio real, e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que você não foi para sua casa? E Urias respondeu: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu mandarei você de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e também o seguinte, e Davi o convidou para comer e para beber com ele, e o embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se no leito na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. E pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. E na carta ele escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, aonde o combate for mais intenso, e depois deixem-o sozinho, para que ele seja ferido e morra. Até aqui, queridos, tem uma continuidade da história, mas acredito que a grande maioria de nós já conhece muito bem a história de Davi nesse momento, né? Talvez dentre tantas histórias de vitórias, de bênçãos, dentre tantos testemunhos que nós temos da vida de Davi, essa talvez seja um dos momentos mais difíceis da história desse homem de Deus. Uma das páginas mais difíceis da sua história foi justamente no momento de sua queda com Betseba, que gerou um filho. Depois esse filho veio à morte. A história, ela continua falando sobre isso como consequência do pecado, como consequência daquilo que ele estava vivendo. Às vezes olhamos para essa história atípica dentro do contexto que nós estamos mais acostumados na nossa literatura bíblica, né? E ficamos pensando qual é o propósito dessa história. Por que essa história está aqui registrada na Bíblia? E nós nunca podemos nos esquecer daquilo que a Bíblia mesmo diz, que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então todas as histórias da Bíblia, todos os personagens, tudo aquilo que aconteceu na história, a própria Bíblia diz: tudo que foi escrito
para o nosso ensino foi escrito. Isso quer dizer que Deus quer nos trazer lições, não somente por meio desta, mas por meio de todas as outras histórias bíblicas. E que tipo de lições são essas? São lições que nos levarão para um momento de reflexão. Não tem nada mais pedagógico na vida de um homem e de uma mulher de Deus do que saber o caminho em que deve trilhar. Não tem nada mais pedagógico do que saber os erros que são possíveis de serem cometidos, os quais nós podemos escolher não cometê-los, do que olhar para a história de pessoas, personagens bíblicos, como o próprio Davi aqui, reconhecer que houve uma falha, reconhecer que ele vacilou, por assim dizer, e não trilhar o mesmo caminho que ele fez. Então essa história ela tem algo a nos ensinar, e eu creio que o Senhor reservou essa noite especial para que eu e você pudéssemos aprender um pouco mais da palavra de Deus e termos uma direção para a nossa vida espiritual. Amém? Você está preparado para isso? Amém. Então vamos lá. Eu quero chamar a tua atenção para alguns pontos dessa mensagem. O primeiro é que a própria Bíblia diz ali que aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No ano que os reis deviam sair. Esse é o ponto mais importante da história. Nós estamos vendo não somente um vacilo, mas estamos vendo aqui uma omissão do maior líder de Israel. Ou seja, quando ele deveria estar na guerra. Só essa frase inicial já sugere para todos nós que havia momentos então que o rei não precisava sair à guerra. E esse tempo era justamente o tempo que antecedia a guerra. Pelo menos um ano antes de sair à guerra, Davi podia ficar no palácio administrando, desfrutando, podia ficar realizando tudo aquilo que ele tinha como propósito, como meta, enquanto rei de Israel. Isso era algo regularizado, era algo comum, que os reis passassem um tempo fazendo a gestão do palácio, fazendo a gestão das pessoas, liderando de fato, construindo, reformando, fazendo tudo aquilo que era necessário, que era papel de um rei, tomar as suas decisões, além, é claro, de desfrutar de tudo aquilo que estava disponível ao rei. Mas chegava-se um momento onde o rei, e principalmente se tratando de Davi, que não era um rei qualquer, que era um rei admirado, que desde a sua juventude era visto como um rei batalhador, como alguém que não negava a guerra, como alguém que não se desviava do chamado de Deus para a sua vida, mas era o primeiro a levantar a sua espada, era o primeiro a estar à frente do seu exército. Tudo que se esperava desse rei é que mais uma vez ele estivesse lá como grande líder de Israel, levando o seu povo para o lugar da batalha. Mas a Bíblia diz claramente que no ano que o rei deveria ir à guerra, ele resolveu ficar em Jerusalém. Ou seja, ele se omitiu a sua responsabilidade. E esse é um ponto importante da nossa caminhada com Deus, e fazendo uma analogia com a vida do rei de Israel. Muitas pessoas, quando devem ir à guerra, quando precisam estar no lugar de batalha, se omitem e muitas vezes deixam passar esse tempo como se nada fosse acontecer. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versos 3 e 4, ele faz essa declaração: sofre comigo as fadigas, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, preste atenção nisso, em serviço ativo, se deixa embaraçar com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Diga comigo assim: em serviço ativo. Então, Paulo estava dizendo, como recomendação aqui, não somente a Timóteo, mas a toda aquela geração de novos discípulos, ele estava dizendo que nós precisamos satisfazer aquele que nos chamou, que um soldado em serviço não se envolve com outras coisas, que ele tem um objetivo claro,
E qual é esse objetivo? Paulo aqui não está falando apenas de uma guerra espiritual e nem também de uma guerra física, mas ele está descrevendo a lógica de posicionamento em que todo líder deve ter. Que um soldado em campanha, ele tem que ter um coração ocupado com a missão de Deus. E nós estamos em campanha. Nós estamos em missão. Nós estamos vivendo os dias do Senhor, os dias onde cada um de nós tem esse papel importante de nos posicionarmos diante das batalhas, diante das guerras, diante dos frontes que se apresentam a cada um de nós. E essa ocupação, que para muitos talvez seja algo pesado, para muitos pode ser algo difícil de ser realizado, na verdade essa ocupação é um tipo de proteção. Mas proteção do quê? É uma proteção para o nosso próprio coração. É uma proteção para as armadilhas que normalmente se apresentam à nossa alma. E pode parecer que não, mas há um princípio muito importante por trás disso que Paulo está revelando aqui para Timóteo, para essa geração de discípulos, que é a ocupação, ela tem um papel de proteção. Quando eu estou ocupado em Deus, ocupado com as coisas do Senhor, naturalmente eu estou mais protegido. Isso não é só descrito aqui na carta de Timóteo, poderia com certeza ilustrar através de outras várias histórias, mas o que eu estou querendo dizer para mim e para você é que tem um papel muito importante na ocupação, no sentido de saber qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado em Deus. Isso não significa dizer que eu sou mais forte que ninguém, isso não significa dizer que eu sou mais santo do que ninguém, mas é o simples fato de que se eu estou ocupado com o que importa, ou seja, com a missão e com o chamado de Deus, eu não tenho espaço no meu coração para o pecado. Algo muito simples, talvez traduzir essa palavra, seria dizer que a ocupação te livra do pecado. Que quando nós estamos desocupados, nós estamos mais vulneráveis a Satanás. Não é errado dizer, né, aquela famosa frase que muitos dizem, né, mente vazia é oficina do diabo. Os nossos pais, os nossos avós falavam isso, e é exatamente a respeito desse assunto. Ou seja, a falta de ocupação espiritual, a falta de missão, a falta de propósito, leva as pessoas a ficarem vulneráveis ao pecado. E é exatamente isso que nós estamos vendo na vida de Davi. Davi era um homem de Deus, sim. Davi era um homem temente ao Senhor, não há dúvidas. Davi era um grande guerreiro, com certeza, mas foi alguém que, por falta de ocupação, ou seja, teve um dia em que ele estava lá, sem fazer absolutamente nada. Quando eu digo isso, obviamente que eu não estou querendo dizer que o fato dele estar em casa, o fato dele estar descansando era pecado. Não, não é pecado. Descansar, ficar em casa, obviamente que não é pecado. O fato é que Davi deveria estar na missão de Deus. Aquela era a estação que Deus tinha expectativa em que ele pudesse corresponder ao seu chamado. Está no lugar que um rei deveria estar. Está no lugar que o líder deveria estar. Assim, talvez, nas nossas vidas acontece o mesmo. Quando um pai não está no lugar em que deveria estar, os filhos vão sofrer as consequências.
Quando um homem de Deus não está no lugar que Deus o chamou para estar, quando uma mulher de Deus não está no lugar que Deus o chamou para estar, os filhos, a sua geração e até os filhos espirituais vão sofrer as mesmas consequências. Porque Deus nos chamou para corresponder às suas expectativas. E como líderes, tal como Davi, nós temos o momento da batalha. Nós temos um momento que nós precisamos carregar a espada, que nós precisamos animar o exército, que nós precisamos ir à frente, porque a falta de ocupação leva pessoas ao fracasso espiritual. E quando olhamos para a história de Davi, olhamos que o fracasso espiritual dele foi porque ele fracassou na sua vida moral. Ele vacilou com o pecado. Ele se rendeu àquilo que, na verdade, ele deveria dominar. Isso nos fala sobre a nossa missão. Quando nós, líderes de célula, supervisores, pastores, semeadores da boa notícia, quando nós vamos, por exemplo, levar a palavra de Deus às pessoas, até pode parecer que as pessoas mais abençoadas serão aquelas que estarão recebendo a boa notícia, recebendo a palavra de Deus na sua casa, mas na verdade a pessoa mais abençoada quando está levando a palavra é o portador da palavra. É você, quando você está lá ministrando, quando você está lá pregando, quando você está lá falando do amor de Deus, na verdade você está sendo abençoado. E aquela família, aquela pessoa vai ser abençoado como consequência da sua decisão. Porque a ocupação te protege, porque a ocupação te guarda, porque a ocupação te abençoa. Nós temos de colocar nos nossos corações o senso de propósito, o senso de missão. Isso nunca pode sair da nossa vida, porque todas as vezes que eu me permito viver aquém do chamado de Deus para a minha vida, que eu me permito viver aquém da missão que Deus colocou para a minha história, certamente haverá momentos como esse que Davi viveu, aonde seremos tentados, aonde ficaremos expostos, aonde muitas vezes seremos atraídos para esse lugar de vulnerabilidade espiritual, onde nós não estamos preparados para suportar. E é por isso que não se trata de força, não se trata de ser mais santo ou menos santo, se trata simplesmente de estar ocupado. É a simples ideia de que eu estou tão ocupado, que eu não tenho tempo nem para pecar. É isso. Se ocupe com as coisas certas. Se ocupe com as coisas celestiais. Se ocupe com as coisas de Deus. E certamente você vai ter muito menos tempo para pecar. Porque o diabo quer o quê? Uma mente vagando, sem sentido, sem propósito, alguém sem compromisso, alguém sem aliança, alguém que não sabe para onde está indo. Essa é a pessoa perfeita para Satanás fisgar. O diabo não pega homens e mulheres que têm um senso de missão, que sabem para onde estão indo, que têm um olhar irresoluto sobre a vida e que sabem a direção e o chamado de Deus para a sua história. O diabo não tem vez com essas pessoas porque, de fato, mesmo que elas sejam carnais, mesmo que nós sejamos vulneráveis, mesmo assim nós sabemos, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Então não há tempo para outras coisas, a nossa mente não fica vagando à toa. E é um cuidado simples de Deus, quando Ele nos coloca tarefas, quando Ele nos coloca responsabilidades, quando Ele nos chama para a sua obra. Portanto, você que porventura esteja envolvido com a obra de Deus, você que tem realizado, você que tem feito ao Senhor, você que tem buscado a Deus, você que tem ajudado pessoas, pode ter certeza, você está sendo abençoado. Deus está cuidando da sua vida, o Senhor está cuidando da sua história. A 2 Samuel, ainda no mesmo texto, a Bíblia nos diz: porém Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu que, ao cair da tarde, levantou-se do seu leito, e passeava sobre o eirado da casa real. E ele viu do eirado uma mulher. E aqui se repete
aquilo que lá em Gênesis 3, a palavra de Deus fala do momento em que o homem é atraído pela sua cobiça, em que o homem é atraído pelo pecado, né? O homem, a mulher, quando a palavra de Deus diz que ele viu que era bom, era agradável, era desejável aos olhos. Exatamente o que acontece aqui com Davi. Davi estava vivendo a mesma realidade do Éden, a realidade da cobiça que entra pelos nossos sentidos. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós pegamos. Ou seja, os nossos sentidos são responsáveis pelo pecado que está entrando dentro do nosso coração, pelo pecado que muitas vezes está contaminando a nossa alma. Por isso precisamos saber para onde olhar, por isso precisamos saber a quem ouvir, por isso precisamos saber o que está dando sentido para a nossa vida. Eu não posso permitir que os meus olhos enxerguem qualquer coisa, eu não posso permitir que os meus ouvidos ouçam qualquer coisa. Eu preciso ter um senso de propósito, eu preciso ter uma missão bem clara, eu preciso estar suficientemente ocupado para dar direção aos meus olhos, para dar direção aos meus ouvidos, para saber o que eu vou ouvir, a quem eu vou emprestar, né, os meus ouvidos, com as pessoas de quem eu vou receber conselhos. Tudo isso é extremamente importante nesse processo. Então, o texto, como nós já dissemos, né, não está dizendo que é pecado ficar em casa, que é pecado descansar. Ele está mostrando o que o vazio de propósito pode gerar na vida das pessoas. O vazio de propósito, ele é extremamente perigoso. Uma pessoa que não sabe a sua missão de vida é uma pessoa que está correndo sérios riscos espirituais. E nós não podemos subestimar a nossa vida espiritual. Nós não podemos nos autossubestimar, porque nós necessitamos diariamente da graça de Deus. Nós precisamos diariamente nos curvar ao Senhor, reconhecer que nós somos dependentes dEle, porque aqui dentro habita a carne também. Não é porque estamos em Cristo que estamos flutuando, não somos anjos. Nós somos seres humanos ainda. Aqui corre sangue nessas veias. E nós somos seres pecadores. Então, todas as vezes que um ser pecador vive nessa terra sem uma direção, sem uma missão, sem um propósito, ele está extremamente vulnerável às ciladas de Satanás. Veja essa parte da história, né? Não é o campo de batalha que é perigoso para Davi. Às vezes nós pensamos exatamente isso, né? Que a guerra é o que poderia destruir o rei. E afinal de contas, o rei também poderia pensar isso. Lá na guerra eu estou exposto. Lá na guerra eu posso ser morto. Lá na guerra é realmente o lugar mais arriscado desse mundo para se estar. Mas olha isso, não é o campo de batalha que era o perigoso para Davi. Era o eirado, vazio, no fim da tarde, sem nada ocupando o olhar e o coração. Foi ali, na ausência de missão, que a abertura apareceu. Ou seja, mais perigoso do que o fronte de batalha, mais perigoso do que a guerra, era o eirado daquela tarde onde Davi estava passeando, porque a sua mente estava vagando. E foi justamente lá, nesse momento de vacilo, em que o rei, olhando Betseba tomando banho, foi atraído. E aí, a mesma cena de Gênesis capítulo 3, ele viu que era bom, agradável, desejável. O texto parece que faz a história assim acontecer de uma forma relâmpago, né? Porque o verso 4 diz: Davi mandou mensageiros que trouxessem ela, e ela veio, e ele se deitou com ela, e ora Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, ou seja, ela estava fértil, né? E depois ela voltou para casa e a mulher concebeu. Obviamente que não foi tão rápido assim, né, gente? Mas a palavra está dizendo, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida.
Foi uma sequência. Ele viu, mas ele viu porque ele estava vulnerável. Porque os olhos dele estavam no lugar errado, na hora errada e fora do chamado de Deus para a sua vida. Davi, você conhece a história, foi não só um dos reis mais aclamados de Israel, mas ele foi um rei que matou gigantes. Então pare para pensar que nós não estamos falando de qualquer pessoa. Foi um homem valente, que matou gigantes, que enfrentou grandes exércitos. Realmente aquele homem tinha todas as características de um grande guerreiro. Mas até mesmo um grande guerreiro que já matou gigantes pode estar vulnerável se ele estiver fora do seu propósito e da sua missão. Um dos maiores enganos da vida ministerial, mas principalmente um dos maiores enganos da liderança, é achar que uma vitória garante todas as outras. Na verdade, nós precisamos sempre entender que não há uma realidade da qual nós nos possamos ficar imunes a tudo o que acontecerá na vida espiritual. Eu não posso fazer da minha vitória de hoje a vitória de amanhã. Eu não posso achar ou subentender que as minhas conquistas até aqui garantem o meu futuro amanhã, não. A vida e a realidade espiritual acontecem todos os dias. E todos os dias é o dia de decidir por Cristo. Pastor, mas lá em 1900 e não sei o que, eu já fui batizado. Eu já aceitei Jesus. É verdade. E eu também. Mas todos os dias eu preciso confessar a minha dependência do Senhor. Porque ainda habita um homem aqui. Porque ainda habita uma carne aqui. Porque se eu não tiver propósito, se eu não tiver missão, e se eu não tiver ocupado com o reino de Deus, o que você acha que vai prevalecer dentro do meu coração? Quem não está ocupado com as coisas de Deus, pode ter certeza, está ocupado com as coisas deste mundo. E com as coisas deste mundo, muitas vezes a ocupação faz com que você pense somente em você, faz com que você tenha um pensamento egoísta, faz com que você acredite que a vida se resume às suas necessidades apenas, e não é, gente. Quando nós estamos envolvidos com o Senhor, um dos primeiros despertares que acontece é realmente a percepção de que eu preciso viver com propósito, que eu preciso exercer o meu chamado. Portanto, é muito bom que o povo de Deus esteja ocupado demais para pecar, ocupado demais para permitir que Satanás ronde a sua vida, né? Olha o que a palavra de Deus diz no texto de 1 Pedro, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que o diabo, ele está andando em derredor. Em outras palavras, ele está esperando uma oportunidade. Hoje de manhã eu falava, né, que naqueles vídeos do Discovery, do Mundo Animal, né, a gente sempre vê aquelas cenas onde tem ali um animal predador correndo atrás da sua caça, e geralmente são aqueles bandos, né, aqueles bandos de animais que são o prato cheio daquele predador, e ele está sempre atrás. E aí, eu não sei se você também tem dó, né, mas às vezes eu tenho dó daqueles bichinhos que ficam para trás. Aí vai o predador e parece aquilo, uma covardia tão grande, né? Aquele baita predador vai e pega um animalzinho vulnerável. Mas, sabe, tudo isso, até a própria natureza, nos ajuda a entender a importância do bando, de você estar unido, de você estar dentro de um propósito, de uma missão com mais pessoas. Porque eu não sei se você vai lembrar, né, mas às vezes quando o predador está prestes a atacar, se o bando está junto, se o bando está conectado, ele não ataca. Porque ele sabe que ele também pode sofrer consequências se ele atacar quando o bando todo está junto. Mas ele fica sempre esperando
uma oportunidade quando um animalzinho se afasta do bando. Quando um animalzinho fica isolado, quando ele fica separado. Essa é a grande oportunidade. E queridos, né, eu sinto realmente de falar isso para você essa noite. Não ande sozinho. Não fique isolado. Um prato cheio para Satanás são pessoas andando sozinho. Pessoas sem missão. Pessoas que não estão em conjunto. Pessoas que estão absolutamente vulneráveis. São essas pessoas que são o alvo de Satanás. São essas pessoas que são pegas com facilidade. Davi devia estar lá com o seu exército. Davi devia estar lá com o seu povo. Davi devia estar lá levantando a sua espada. Davi devia estar nesse momento com aqueles que tinham a mesma missão que ele. Mas ele estava sozinho, vulnerável. Ele estava vagando pelo palácio. E quantas pessoas são atraídas ao pecado exatamente por isso? Porque estão sozinhos. Porque não tem alguém para aconselhar, não tem alguém para dar um toque. A igreja é um lugar maravilhoso por isso. Algumas pessoas se incomodam com isso, mas aqui é o lugar da gente dar um toque nas pessoas. Fala, ei querido, essa direção que você está tomando não vai dar bom. As pessoas não gostam, muitos até se sentem desconfortáveis. O que ele tem a ver com a minha vida? Gente, isso é ser igreja, a igreja é uma família. Nós não queremos ver os nossos irmãos indo à sepultura, não queremos ver os nossos irmãos sucumbindo ao pecado, nós queremos realmente que os nossos olhos sejam abertos. Mas para isso eu preciso entender o valor da unidade. Para isso eu preciso entender a importância de andar em bando, de não caminhar sozinho, de não ficar exposto e vulnerável. Olha o que Provérbios, né? A palavra em Provérbios diz: aquele que se isola, busca o seu próprio desejo, e busca o seu próprio desejo, insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, o isolamento não é sabedoria, gente. E é normalmente o que acontece com algumas pessoas. Elas pensam que o melhor é se isolar do bando. O melhor é ficar longe das... Não, é o contrário. Quando nos isolamos, nós insurgimos contra a verdadeira sabedoria. Porque nós somos feitos para andar juntos. Por isso precisamos ter a mesma missão, o mesmo chamado. Por isso precisamos caminhar em propósito. Por isso precisamos caminhar em aliança, porque na aliança um protege o outro. Porque na aliança um cobre a vida do outro. É assim que Eclesiastes fala: se um cai, o outro levanta. Se um está passando um momento de dificuldade, o outro chega para dar uma palavra de ânimo. Se alguém está passando um momento de luta, o Senhor vai usar um irmão, uma irmã de Deus, uma pessoa bem intencionada para orar com você, para te dar uma palavra de fé, para te dar uma palavra de ânimo. Olha quanta riqueza existe no reino de Deus, na igreja do Senhor. Mas alguns ainda preferem andar de forma isolada. Alguns ainda preferem se distanciar do bando, como se isso tivesse alguma vantagem, e não tem, meus queridos. O Senhor nos criou para viver em aliança e propósito, amém? Nós estamos debaixo da mesma missão. Nós estamos debaixo do mesmo chamado. E isso faz com que eu e você sejamos fortalecidos no Senhor. O perigo não está em ser fraco. O perigo está em estar sozinho. Isso é perigoso. Porque o animalzinho frágil, mesmo que ele seja frágil, se ele está com o bando, ele é forte. Se ele está com o time dele, se ele está com aqueles que têm a mesma missão que ele é forte. Ele é fortalecido no Senhor. Então o perigo não está em ser fraco. O perigo está em andar sozinho. Não ande sozinho. Amém? Não ande por si mesmo. Caminhe com pessoas, caminhe debaixo de uma mesma missão. Isso nos fortalece. Agora, quero partir para finalizar, olhando um pouquinho sobre a vida de Urias.
essa história, ela não termina somente no pecado de Davi, mas ela termina sobre um olhar na vida deste homem chamado Urias, que era o marido de Betseba. Esse homem que, conforme nós acabamos de ler no início da história, estava lá servindo a Joabe, que era o seu senhor. Esse homem que estava fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, ou seja, ele estava batalhando as guerras do Senhor. Esse homem que tinha prazer em estar no lugar que Deus o chamou para estar. Esse homem que não negociou por nada aquele lugar de guerreiro, aquele lugar de defender os valores do seu reino, do seu povo, do seu rei. E até mesmo quando chamado pelo rei para desfrutar de uma forma completamente enganada, é claro, para desfrutar dos prazeres do palácio. Pense nesta cena e com certeza hoje nós vamos encontrar um desses personagens que nos inspiram a viver com lealdade ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. Porque Urias, quando volta para Jerusalém, talvez pensando que aquilo fosse só mais uma missão, na verdade, tudo aquilo não fazia parte de uma estratégia do rei para tentar encobertar o seu pecado, porque o rei tinha engravidado a sua própria esposa. E agora, como é que o rei vai resolver isso? Ele engravidou a esposa de um dos seus guerreiros. O que ele queria fazer? Fica nítido na história. Varrer a sujeira para debaixo do tapete. Resolver da forma mais ridícula possível, né? Tentando fazer com que Urias fosse lá, se deitasse com a sua esposa e depois ele pudesse falar que o resultado daquela gravidez era que o próprio soldado se deitou com a sua esposa. Mas Urias, eu não sei se estava entendendo o que estava acontecendo, ou se tão somente ele estava ali vivendo tudo aquilo que Deus o chamou a viver, mas ele se negou, ele se recusou a ir para o seu quarto, a ir para a sua casa, a comer, né, das comidas que a sua esposa faria para ele, a se aproveitar daquele momento, afinal de contas ele estava liberado pelo próprio rei. Vou aproveitar, vou descansar, vou comer, vou desfrutar. Mas olha como esse homem era temente. A palavra diz que a resposta dele ao rei foi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer, beber, me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Olha só como o chamado, como que a lealdade desse homem estava tão visível na sua vida. E essa é uma definição de missão. Era a identidade dele, o coração dele estava convicto de que tudo que ele tinha que fazer era batalhar as batalhas do Senhor. E nem mesmo a má intenção do rei foi capaz de fazê-lo sair deste propósito, desta missão que era combater os combates do Senhor. E eu creio que esse é um chamado para mim e para a sua vida também. Já vou chamar o louvor para subir aqui. A vida de Urias, ela representa um símbolo de lealdade, aonde todos nós devemos estar nesse lugar, que é o lugar do chamado, que é o lugar da aliança, que é o lugar da missão. Urias se sentia completamente desconfortável naquele momento, de fazer qualquer outra coisa que não fosse combater o combate do Senhor. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, né, depois que ele cumpriu a sua missão nessa terra. A Bíblia diz que ele declarou com todas as palavras: eu combati o bom combate. Vivi a carreira, eu guardei a fé. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu fui até o fim no meu chamado. Naquilo que Deus me chamou a fazer, eu não fiz corpo mole, pelo contrário, eu entendi que havia uma missão a ser cumprida.
E cumprir a missão do Senhor implica em abrir mão de outros prazeres. Implica em abrir mão até às vezes daquilo que é lícito. Veja, Urias estava prestes a desfrutar de algo que estava autorizado pelo rei. Ele não estava indo contra a lei. Ele não estava fazendo o que o rei não queria, pelo contrário. Ele podia ter desfrutado de tudo aquilo, entre aspas, era lícito para ele. Mas ele resolve abrir mão até mesmo do que é lícito, com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Será que nós teríamos essa mesma percepção de Urias? A lealdade de Urias ao Senhor, a lealdade de Urias ao reino de Deus, a lealdade de Urias ao seu chamado, à sua missão, é um exemplo daquilo que eu e você precisamos construir na nossa vida espiritual. Não permitir que a fraqueza que vem através das distrações, aliás, esse é talvez um dos maiores desafios da nossa geração. Quantas pessoas hoje distraídas. Davi estava distraído no palácio, distraído com aquilo que estava desfrutando, mas ele não percebeu o perigo iminente bem à sua frente. E tudo isso só aconteceu porque ele estava desocupado, porque ele não estava dentro da missão, porque ele não estava dentro do chamado de Deus para a sua vida. E eu quero motivar o meu e o seu coração essa noite a rever o nosso chamado, a nossa missão. Deus não nos chamou para ficarmos desocupados. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou para termos encontros com pessoas, para mudarmos realidades espirituais da nossa geração. Eu quero te convidar a ficar em pé. Se você olhar para essa história, você vai ver que Urias, ele era um simples soldado. De fato, Urias não tinha uma posição dentro do exército de Israel, uma posição talvez de um general, de alguém que era destacado dentro do exército. Pelo contrário, ele era um simples soldado. Mas até mesmo o mais simples soldado, quando ele demonstra sua lealdade, ele pode ser mais abençoado do que um rei. O rei de Israel, nesse momento, deveria ter assumido a sua posição. E quando uma pessoa assume a sua posição, outras pessoas são motivadas, outras pessoas são tocadas. Como eu estava dizendo, quando um pai assume o seu lugar de pai, os seus filhos são tocados. Quando uma mãe assume o seu papel de mãe, os filhos são motivados. Quando um líder em qualquer esfera, pode ser na vida espiritual, mas pode ser na vida empresarial, pode ser em qualquer situação, quando um líder assume o seu papel, as outras pessoas são motivadas. Mas todas as vezes que nos omitimos ao chamado de Deus, as consequências não vêm somente sobre as nossas vidas, as consequências não vêm somente sobre a nossa história, mas as consequências vêm sobre aqueles que estão ao nosso redor. O filho de Davi com Batseba morreu. Urias, o soldado leal, morreu. E tudo isso como consequência da ausência de ocupação do rei. Tudo isso como consequência da falta de posicionamento daquele que deveria estar liderando todo o exército de Israel. E eu creio que essa é uma estação que Deus está querendo chamar a nossa atenção a respeito de posicionamento e liderança. Eu creio que essa é uma estação onde o Senhor está provocando os nossos corações para saber qual realmente é a motivação que está aqui dentro, para saber a quem eu estou servindo, para saber qual que é o meu papel, se eu estou me posicionando ou não. Porque a falta de ocupação, a falta de propósito, a falta de missão tem levado tantas pessoas a esse estado de vulnerabilidade, que é o estado perfeito para Satanás atacar, que é o estado perfeito para que uma pessoa seja tragada pelas seduções da vida, pelas artimanhas de Satanás. E nós temos visto, situações onde pessoas, às vezes por falta de missão, por falta de propósito,
tem muitas vezes sucumbido aos pecados. E eu quero chamar a sua atenção essa noite, dizendo que Urias é o nosso exemplo. Que Urias foi leal para nos mostrar que é possível, mesmo na sua morte, honrar o Senhor. Porque ele morreu, mas ele morreu honrando o Senhor. Ele morreu, mas ele morreu com um senso de missão, sabendo o que ele deveria fazer. E ele foi leal até a sua morte. E eu creio que Deus tem propósito neste chamado que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor, onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo, onde
use desses momentos finais para falar com o Senhor, talvez fazendo uma análise da sua própria vida, talvez fazendo uma análise da tua caminhada com o Senhor. Nesses dias que nós estamos vivendo, talvez muitos de nós temos sido atraídos para esse lugar de vulnerabilidade, esse lugar onde o pecado nos alcança, esse lugar de sedução, onde facilmente podemos nos envolver com as trevas se não estivermos revestidos pela missão do Senhor nas nossas vidas. Eu quero que você mesmo seja capaz de trazer agora respostas ao seu coração a respeito da aliança que você tem com o Senhor, tal como Urias. Será que podemos dizer esta noite, você pode dizer esta noite que você tem a lealdade de Urias, a ponto de, mesmo quando é oferecido a nós de forma legítima um banquete, ao invés de estar no lugar que Deus nos chamou, você escolhe o chamado, você escolhe a missão, você escolhe o propósito. Eu quero levar a minha e a sua vida essa noite a esse lugar aonde nós precisamos realmente ter clareza daquilo que faz os nossos corações se inclinarem. Do que é que eu estou em busca hoje? Qual é o anseio da minha alma? Eu estou procurando por prazeres? Eu estou procurando apenas por satisfação espiritual, pessoal? Ou estou procurando o lugar que agrada ao Senhor? O lugar do sacrifício, o lugar da missão, que não tem a ver somente com a minha vida, não tem a ver com resolver somente os meus problemas, não tem a ver com satisfazer apenas minhas necessidades pessoais, mas viver os sonhos do Senhor, que é nos preocupar com algo além de nós, com as vidas, que é nos preocupar com a missão que Deus nos legou nessa terra. Ah, Senhor, nós estamos reunidos esta noite e os nossos corações se inclinam a Ti. Nós queremos reconhecer todas as vezes em que vulnerável estávamos, fomos atraídos, fomos seduzidos para esse lugar de pecado, para esse lugar que está fora dos propósitos do Senhor para a nossa vida. E nós queremos nesta noite dizer: Senhor, ajuda-nos a fechar as brechas da nossa história. Leva-nos para esse lugar aonde nós devemos viver por completo a missão, o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, aonde não existe espaço para pecar, aonde tão ocupados estaremos com o reino de Deus, com as promessas do Senhor, com os propósitos do Teu reino, que não teremos espaço nos nossos corações para que Satanás possa nos tragar. Pai, leva a Tua igreja hoje para esse lugar onde o senso de missão e propósito tem um lugar especial nas suas vidas. Não é algo aleatório, não é algo momentâneo, não é algo esporádico na sua vida, mas é algo que nós vivemos todos os dias. Leva-nos a esse lugar de dependência, onde todas as manhãs nós reconhecemos: eu preciso de Ti. Ah, se não for o Senhor na minha vida, leva-nos, Senhor, a esse lugar aonde nós podemos, através da Tua palavra, trazer respostas às perguntas mais profundas do nosso coração, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Abra seu coração ainda para Ele essa noite. Eu creio que Deus quer trazer restauração de propósito. Eu creio que Deus quer trazer restauração da missão, dos valores que Ele tem para a sua vida. Abra seu coração, fale a Ele. Se for necessário, confesse o pecado, confesse as vulnerabilidades, confesse que muitas vezes você tem estado tão perto, mas hoje peça ao Senhor para que te fortaleça, para que as brechas sejam fechadas, para que a sua vida seja suprida com a missão e com o propósito do reino de Deus. Faça isso na presença do Senhor.
protegendo, guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Livrando os nossos olhos do contato com as trevas, os nossos ouvidos de ouvir as palavras que desmotivam o nosso coração de viver em aliança, de viver debaixo da mesma missão junto com o teu povo. Que mais uma vez hoje o Senhor possa confirmar o chamado nos nossos corações, das nossas responsabilidades. Muitas vezes, ao nos referir a elas, falamos que é pesado, falamos que é difícil, falamos que talvez é algo que nos incomoda. Mas hoje, Pai, na autoridade do Espírito Santo, eu quero declarar que as responsabilidades celestiais, elas são bênção para a nossa vida. Que as responsabilidades nos ocupam com as coisas concernentes ao reino de Deus, nos livram do mal. Que estar envolvido com a Tua obra, Senhor, faz com que as trevas se afastem, faz com que o propósito e a missão sejam vividos de uma forma integral. E ainda que seja difícil, ainda que tenhamos desafios, ainda que estejamos tal como Urias estava, no fronte de batalha, ainda que estejamos arriscando a nossa vida, jamais queremos nos esquecer que nós temos um chamado e nós queremos viver ele dia após dia. Pai, levanta a Tua igreja nessa estação, que nós possamos andar dentro desse mesmo propósito, cumprindo e satisfazendo a Sua vontade, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, não vivendo segundo os nossos desejos, não vivendo segundo a nossa vontade, mas segundo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos muitas vezes do nosso próprio coração, dos desejos da nossa própria alma, para que possamos ter uma inclinação nos nossos corações para viver a vontade do Senhor, estabelecer o Teu reino sobre essa terra, tal como Urias, lutar as batalhas do Senhor e mesmo com a nossa morte, glorificar o Teu nome, honrando o Senhor acima de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença. Obrigado por este mês de agosto que estamos levando as boas notícias. Fortalece a cada semeador, fortalece a cada líder de célula, fortalece a cada supervisor, pastor desta casa, fortalece a cada família que está levando as boas notícias, que por onde nós andarmos, semeando a Tua palavra, ali possa haver frutos para a honra e para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa noite. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade na Tua presença. Nós reconhecemos o Teu amor. Seja exaltado, seja adorado em nosso meio, Senhor. Aleluia. Aleluia, querido. Dá um abraço. Quem está perto de você aí, deseja uma boa semana. Vai na bênção, vai na paz. A criação redime.